Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Wagner Balieiro, vereador Zé Luiz, vereador José Dimas, vereador Sérgio Camargo, vereadora Amélia Naomi, vereador Marcão da Academia, vereador Ciborg, vereador Valdir Alvarenga, vereadora Flávia Carvalho, vereador Walter Hayashi, vereador Roberto do Eleven, vereador Dr. Elton, vereador Maninho 100%, vereador Robertinho da Padaria, vereadora Juliana Fraga e vereador Juvenil Silvério e vereadora Dulce Rita. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 45ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que no tema regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a palavra, o vereador José Dimas. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, bom dia também público que nos acompanha pelas redes sociais e bom dia aos servidores desta casa. Senhor presidente, solicito o adiamento por uma sessão do processo de autoria do vereador José Dimas, Dulce Rita e, à época, Fernando Petit. Por uma sessão, o processo 14.078/2017, projeto de lei 402 de 2017. O adiamento por uma sessão, e esse processo fala da instituição da política pública, da segurança alimentar. Solicito ainda, senhor presidente, para leitura apenas, de autoria do vereador Dilermando de Alvarenga, o processo 4874/2020, projeto de lei 182/2020. Ainda autoria do vereador Dilermando de Alvarenga, o processo 4885, projeto de lei complementar 16. Incluindo para a votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo, a emenda 1 de autoria do vereador José Luiz ao processo 738/2020, projeto de lei 16. E também a emenda número 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo número 1342/2020, projeto de decreto legislativo número 6/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Inclusão para votação também, senhor presidente, de autoria do vereador Dr. Elton, o processo 1834/2020, projeto de lei número 49/2020. De autoria do vereador Dr. Elton ainda, o processo 1835/2020, PL 50/2020. De autoria do vereador Sérgio Camargo, o processo 2627/2020, projeto de lei 65/2020. De autoria do vereador Wagner Balieiro, o processo 4258/2020, projeto de lei 146/2020. De autoria do Poder Executivo, o processo 4445/2020, projeto de lei 154/2020. De autoria ainda do Poder Executivo, o processo 4455. 4455 de 2020, projeto de lei complementar 14/2020. E, por último, de autoria do Poder Executivo, o processo 4687/2020, projeto de lei complementar número 15/2020. Ainda a inclusão para votar o projeto de lei 408 da vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, solicito ainda
o adiamento do processo de autoria do próprio vereador, nosso presidente, vereador Robertinho da Padaria, o processo 10.570 de 2016, cujo projeto de lei é o 203 de 2016. Adiamento por uma sessão. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Ciborgue. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, público que nos assiste pelas mídias sociais e pela internet, colaboradores aqui da Câmara Municipal. Senhor presidente, tem um projeto nosso que já foi adiado e a gente tem conversado bastante aqui com os vereadores. E a gente conversou também sobre esse projeto com o secretário Minoro. E é o projeto sobre cabeação, o vereador Marcão também tem acompanhado, sobre os cabos que ficam pendurados nos postes da IDP Bandeirantes. Presidente e vereadores, eu gostaria, presidente, que o senhor solicitasse uma presença da autarquia da IDP Bandeirantes aqui, na nossa casa, para que prestasse contas para a Câmara Municipal, se eles estão alugando os postes para as empresas puxarem cabo. Porque eu não aguento mais ver o tanto de cabo que tem em poste, e existe uma lei municipal que só pode colocar tantos cabos serem passados no poste. E de quanto a IDP Bandeirantes está alugando esses postes e recebendo dessas empresas. E se essas empresas estão pagando para a IDP Bandeirantes, está sendo emitido nota. Porque se está sendo emitido nota, tem que ser recolhido o imposto aqui em nossa cidade. Porque ontem foi pego um grande empresário aí que estava sonegando. E se a IDP ela não emite nota fiscal e ela cobra das empresas, nós precisamos saber quanto que ela está ganhando por cada poste aqui em nossa cidade. Porque quem é que tem que arrumar aquilo? A prefeitura pede para a IDP manda, eles não arrumam e a gente não sabe. Então eu gostaria, presidente, se o senhor pudesse marcar uma reunião com a IDP e que a IDP trouxesse para nós aqui quantos postes tem na cidade, qual é a quantidade de postes, quantos postes estão sendo realugados, ou relocados, certo, vereador Marcão? Quantas empresas estão usando, quanto está pagando, se paga para ela e se recolhe imposto aqui na cidade. Porque ISS, se não estiver sendo recolhido aqui, presidente, é sonegação. É sonegação. Então eu estou preocupado com isso e mais preocupado com a quantidade de fio que está nos cabos aí, presidente. Pode deixar, vereador. A gente fará aí o comunicado aí, o superintendente da IDP Bandeirante. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, bom dia aos funcionários da casa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do Facebook. Senhor presidente, eu venho aqui fazer uma homenagem a uma grande pessoa, um amigo, o senhor Francisco da Costa Lima. Então eu queria pedir um minuto de silêncio. O senhor Francisco, que faleceu aos 79 anos, morava no Jardim Morumbi há mais de 40 anos, paraibano, nasceu em 17/2/1941, faleceu dia 7 agora, devido a uma insuficiência renal, respiratória. Deixa a esposa Maria do Socorro, que ficou casado por 60 anos. Então, um exemplo também de família. Deixa seus 10 filhos, Maria Eunice, Carmelita, Ildete, Diamantina, Francinete, Thaísa, Maria Aparecida, José, Antônio e Ideuraci. Deixou 22 netos e 16 bisnetos. Realmente um exemplo de pessoa de família, né? Um exemplo de pessoa para a cidade, contribuiu muito, ajudou muito. E a gente nos solidarizamos com toda a família, que Deus conforte o coração de cada um aí, e que nossos sentimentos a todos. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta.
Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Dimas. Senhor presidente, eu solicito, primeiramente, a supressão da leitura de todos os processos constantes na pauta de hoje, desta sessão, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Momentos atrás eu havia pedido a inclusão para a votação e agora eu peço a retirada de 2 processos dos elencados para a votação. Então, retirada da votação dos processos, um de autoria do vereador Sérgio Camargo, o processo 2627/2020, cujo PL é o 65 de 2020. E do Poder Executivo, o processo 4687/2020, PLC 15 de 2020. Solicito a inclusão para a leitura de 2 processos, o 4889/2020, PL 183/2020, de autoria da vereadora Flávia Carvalho. E a autoria da vereadora Amélia Naomi, o processo 4891/2020, projeto de lei 184 de 2020. Solicito a inclusão para a votação, de autoria da vereadora Dulce Rita, o processo 13899/2019, cujo projeto de lei é o 408/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, o processo 4739/2020, PL 169/2020. Ainda de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, o processo 4865/2020, projeto de lei 178 de 2020. Retificando o processo 4845, PL 178/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga. E, por último, o processo 4889/2020, PL 183/2020, de autoria da vereadora Flávia Carvalho. São esses pedidos para a inclusão, para leitura e votação, senhor presidente. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis à permanência em comissão ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos novos processos para a ciência dos senhores vereadores. Retificação da pauta da 43ª sessão ordinária de 2 de julho de 2020. Processo número 4682/2020, projeto de lei número 164/2020, de autoria da vereadora Flávia Carvalho. Autoriza o Poder Executivo a divulgar em todos os meios de comunicação oficial do município e nas drogarias a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, de iniciativa da CNJ e AMB, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. Comissões: Justiça e Promoção Social, rito ordinário, término do prazo para emendas, 7/8/2020. O processo relacionado abaixo está sendo redistribuído às comissões permanentes na presente data. Proposituras novas a serem lidas, designação das comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 4689/2020, projeto de lei número 168/2020, de autoria dos vereadores Dulce Rita, Dilermando Dié de Alvarenga e Valdir Alvarenga. Denomina o novo hospital localizado na rua Dr. Ricardo Duardes, da Vila Industrial de Hospital de Retaguarda, Dr. Pedro Ives Simão. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4739/2020, projeto de lei número 169/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga.
denomina a praça localizada entre a Avenida Antônio de Pádua Santos e a Rua Alberto Pinto Ferreira, no bairro Parque dos Ipês, de Praça Gonçalo Bueno de Souza. Comissão Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4755/2020, projeto de lei número 170/2020, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Autoriza o Poder Executivo a instituir a política de atendimento ao jovem desligado de instituições de acolhimentos destinadas a crianças e adolescentes no âmbito do município de São José dos Campos. Comissões Justiça, Economia e Promoção Social. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4814/2020. Projeto de lei número 171/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Denomina a área verde localizada entre a Avenida Anchieta, Rua Domingos Jorge Velho e Rua Raposo Tavares, no Jardim Nova América, de área verde Sabiá Laranjeira. Comissão Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4815/2020, projeto de lei número 172/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Denomina a área verde localizada entre a Rua Fernão Dias, Praça Nossa Senhora de Fátima e a Rua Pascoal Moreira, no Jardim Nova América, de área verde Seriema. Comissão Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4816/2020, projeto de lei número 173/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Denomina a área verde localizada entre a Rua Raposo Tavares, Rua Domingos Jorge Velho e Rua Benedito da Silva Ramos, no Jardim Nova América, de área verde Andorinha. Comissão Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4831/2020, projeto de lei número 174/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina a passarela que compõe o complexo do Arco da Inovação, entre as avenidas Eduardo Cury, Jorge Zarur, Rodrigo Reis Tui e Benedito Matarazzo, de engenheiro José Reinaldo Pirro Júnior. Comissão Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4832/2020, projeto de lei número 175/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina o complexo da nova ala da UPA de Eugênio de Melo, de Nair Celeste de Moraes Campos. Comissão Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4834/2020, projeto de lei número 176/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos suspender por tempo determinado as ações demolitórias de núcleos irregulares em fase de regularização fundiária no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça e Planejamento Urbano. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4836/2020, projeto de lei número 177/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita. Autoriza a concessão de auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Promoção Social.
rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4845/2020, projeto de lei número 178/2020, de autoria do vereador Dilermando Diede Alvarenga. Denomina área verde localizada entre a Avenida Francisco Rosa Marques, Rua Antônio José Matos Limas e Rua Santo Expedito, no conjunto residencial União, de área verde João Manuel Cerqueira. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4860/2020, projeto de lei número 179/2020, de autoria do vereador Ciborgue. Fica denominada área pública classificada como sistema de lazer, área verde e academia ao ar livre, situada na Avenida Shishima Rifumi, com frente para o loteamento Urbanova 1, como sistema de lazer Levi Gonçalves. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4868/2020, projeto de lei número 180/2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo a instituir ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Municipal número 18.479, de 23 de março de 2020. Comissões, Justiça, Economia e Cultura. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4869/2020, projeto de lei número 181/2020, de autoria do vereador Dilermando Diede Alvarenga. Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar em rede pública ou particular e dá outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4874/2020, projeto de lei número 182/2020, de autoria do vereador Dilermando Diede Alvarenga. Denomina a praça localizada entre a Rua Maria Raimundo de Paula, Rua Zulmira Raimundo da Silva Souza e Avenida 10, no conjunto habitacional Dom Pedro II, de Praça Ariane Luiza Dias. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4885/2020, projeto de lei complementar número 16/2020, de autoria do vereador Dilermando Diede Alvarenga. Amplia a aplicação da lei complementar 608, de 24 de julho de 2018, visando apoiar o fomento para apoio aos Centros Comunitários de Convivência Infantil, SECOI, Centro de Educação Infantil, CEDIM, e aos Centros Comunitários de Convivência e Respeito aos Idosos, SECORE, para a realização de projetos sociais e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Promoção Social, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/8/2020. Processo número 4889/2020, projeto de lei número 183/2020, de autoria da vereadora Flávia Carvalho. Autoriza o Poder Executivo a divulgar em todos os meios de comunicação oficial do município a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, de iniciativa do CNJ e AMB, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres. Comissões, Justiça e Promoção Social, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/8/2020.
de 2020. Processo número 4891/2020, projeto de lei número 184/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Denomina a área contígua a Rua Antares, onde é realizada a feira noturna no Jardim Satélite de área de eventos Cícero Francisco Sobrinho. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 14/8/2020. Senhor presidente, são esses os processos da leitura do dia de hoje. Passaremos à votação dos processos constantes da ordem do dia. Em discussão, o processo 4445/2020. Projeto de Lei 154/2020, autoria do Poder Executivo. Ninguém inscrito, então, em condições de votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 4455/2020, projeto de lei complementar 14/2020, de autoria do Poder Executivo. Em condições de votação, informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Zé Luiz, ao processo 738/2020, projeto de lei 16/2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo 1342/2020, projeto de decreto legislativo 6/2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade.
Peço ao vereador Marcão, da Academia, que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Emenda número 1, de autoria do vereador Zé Luiz, ao processo número 738/2020, projeto de lei número 16/2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Fica a Prefeitura de São José dos Campos autorizada a divulgar no seu site os animais disponíveis para adoção do Centro de Controle de Zoonoses. Comissões: Justiça e Saúde. Rito ordinário. Emenda número 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo número 1342/2020, projeto de decreto legislativo número 6/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Boutros Nemetalá El Khoury. Comissão, Justiça e Rito Ordinário. Somente, senhor presidente. Peço ao vereador Marcão, da Academia, que faça, por favor, verificação de presença. Estão presentes vereadores Wagner Balieiro, vereador Zé Luiz, vereador José Dimas, vereador Sérgio Camargo, vereadora Amélia Naomi, vereador Marcão da Academia, vereador Ciborgue, vereador Valdir Alvarenga, vereadora Flávia Carvalho, vereador Walter Hayashi, vereador Roberto do Eleven, vereador Dr. Elton, vereador Maninho 100%, vereador Robertinho da Padaria, vereadora Juliana Fraga, vereador Juvenil Silvério, vereadora Dulce Rita, vereador Dilermando Diede Alvarenga, vereador professor Calazans Camargo, vereador Esdras Andrade e vereador Lino Bispo. Conforme o artigo 97 do Regimento Interno, convoco os senhores vereadores para a realização da primeira sessão extraordinária a ser realizada no dia 17 de julho de 2020, às 10 horas, no plenário Mário Show, para a apreensão do seguinte processo. Processo número 4687/2020, projeto de lei complementar 15/2020, de autoria do Poder Executivo. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a apresentação, com a palavra José Dimas. Senhor presidente, venho solicitar o adiamento, a prorrogação dessa sessão por mais 90 minutos. Obrigado.
Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 9265-2018, projeto de lei 352-2018, de autoria do vereador Ciborgue. Escrito? Não está escrito para falar, então passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 1342-2020, projeto de decreto legislativo 6 de 2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Não há inscrito para falar no processo. Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 1683-2020. Projeto de Lei 44/2020, de autoria do vereador Ciborgue, escrito para falar no processo. Boa tarde a todos os vereadores. Presidente, gostaria de solicitar o apoio de todos os vereadores para que aprovasse esse projeto, que é um projeto muito importante. A gente tem conversado muito com o Instituto Athlon, que tem feito um belo trabalho aqui em nossa cidade, e é de suma importância a aprovação que no nosso calendário seja colocado o Dia do Atleta Paralímpico, presidente, que será comemorado no dia 22 de setembro de cada ano. Nós já conversamos com o vereador Calazans, que também falou que vai votar favoravelmente. Quero agradecer ao vereador Calazans, vereador Zé Luiz também. A todos os vereadores, a gente, quando parou aqui a sessão, para pedir o apoio. Então, é muito importante, né, vereador Marcão, que também ontem estava conversando lá no Hospital de Retaguarda, junto com o Kelvin mesmo, que veio solicitar esse apoio nosso. Quero aqui agradecer e pedir que todos os vereadores possam votar favorável nesse projeto, porque a nossa cidade tem vários atletas olímpicos e paralímpicos que representam a nossa cidade, vão trazer medalhas para nós, se Deus quiser, nas Olimpíadas. Então é importante São José dos Campos ter essa data a ser comemorada no calendário. Então gostaria de pedir o apoio total de todos os pares aqui. Muito obrigado. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Esse aqui primeiro. Em votação, a tramitação da emenda número 1,
de autoria do vereador José Dimas, é o processo 3827-2020, projeto de lei 139-2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em discussão... Em discussão, o processo 2821-2020, projeto de lei 72-2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Não há inscrito para falar. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3164-2020, projeto de lei 85-2020, de autoria da vereadora Dulce Rita. Não havendo inscrito para falar no processo, passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Sem manifestações contrárias. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3683-2020. Projeto de lei 128-2020. De autoria dos vereadores Dulce Rita e professor Calazans Camargo. Inscrito para falar no processo, vereador professor Calazans Camargo. Obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui iniciar minha fala agradecendo a colega vereadora Dulce Rita, que ela fez essa propositura, me convidou para assinar com ela esse projeto de lei. E a Dulce, ela, já antes de eu ser vereador, já tinha um respeito muito grande, que ela sempre foi uma incentivadora dos esportes, em especial o judô, muito amiga do mestre Sogabe, nossa amiga também. Eu queria aqui estamos homenageando nesse caso, emprestando o nome do professor Milton Ananias. Milton Ananias, pai do Rodrigão. Rodrigão foi nosso colega, o Rodrigo. Hoje ele reside em Barueri, mas é nascido aqui em São José dos Campos e com seus irmãos também. O Milton Ananias é um mineiro que veio para São José dos Campos, estabeleceu aqui, construiu sua família, e tivemos oportunidade de estar juntos em muitas atividades, em muitos momentos, conviver mesmo, pessoalmente, com um laço de amizade, com a família. Rodrigo, da nossa equipe da seleção de São José dos Campos, somos colega de equipe aqui em São José dos Campos, em vários jogos, em várias competições. Eu vou ler aqui a biografia justificativa dessa denominação, que foi apresentada no projeto. O Milton Ferreira Ananias, nascido em 22 de março de 41, em Paraisópolis, Minas Gerais, jovem, começou a trabalhar na empresa de ônibus Zefir como cobrador. Em 96, se mudou para São José dos Campos para trabalhar na empresa Alpargatas, onde ficou até se aposentar como mecânico de máquinas. Em 1970, se casou com Maria Conceição Alves Ferreira, professora, teve 3 filhos, sendo eles Rosângela, Rodrigo e Raquel. Sua vida no esporte São José dos Campos iniciou-se em meados de 81, quando levou os filhos para treinar judô. Acabou praticando com eles até chegar à faixa preta e se tornar professor e também árbitro da Federação Paulista de Judô. Em 1991, começou a dar aulas no bairro Novo Horizonte, usando o salão da Igreja Católica até a construção do polo esportivo do bairro. No dia a dia, acabou sendo mais que um professor, ele era realmente um paizão, viu? Nós que somos contemporâneos convivemos com isso. Seu lado humano se fez presente na vida de vários alunos, que em várias oportunidades compravam mantimentos, roupas, kimono, entre outras coisas, para os alunos mais carentes, pagando com o recurso do seu próprio bolso. Resgatou vários alunos que estavam no mundo das drogas e bebidas. Por ser uma pessoa com disciplina muito rígida, ele era procurado pelos pais para que fizesse o aconselhamento e educasse seus filhos através da modalidade judô. Os pais eram informados que, caso houvesse disciplina, os alunos receberiam, não mudariam de faixa, teriam as punições cabíveis, Com o sucesso da disciplina rígida, vários moradores de bairros vizinhos passaram a levar seus filhos para serem treinados pelo sensei Milton Ananias. Atualmente, ele colaborava no Provisão,
com o sensei Sandro Marcelo, braço direito, sensei Sandro Marcelo, que faz um excelente trabalho também, professor de carreira da prefeitura, no trabalho com os PCDs, pessoas portadoras de deficiência, não só os visuais, mas com deficiências intelectuais, várias outras deficiências. Então, peço aqui aos pares e dou um grande abraço à família. Nós fizemos aqui, há um tempo atrás, uma diplomação, um reconhecimento público no mês de junho, no mês das artes marciais, aos professores de lutas aqui nessa Casa de Leis, em várias oportunidades. Esse ano não pudemos fazer devido aí ao problema da pandemia, mas o seu Milton ele foi homenageado, tivemos a oportunidade de homenageá-lo em vida. Em alguns anos anteriores, nós fizemos essa diplomação de reconhecimento público ao professor Milton Ananias. E hoje aqui, com muito orgulho, em conjunto com a colega Dulce Rita, nós estamos aí nomeando esta rua como Milton Ananias. Obrigado a todos. Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura da emenda que foi a votação da tramitação. Marcão, por favor. Emenda número 1, de autoria do vereador José Dimas, ao processo número 3827/2020, projeto de lei número 139/2020, de autoria do vereador José Dimas. Denomina a estrada cadastrada pela Prefeitura como SJC 447, que liga a estrada Juca de Carvalho, SJC 080, com a estrada José Borges Sobrinho, SJC 070, de estrada Benedito Domingos de Oliveira, estrada Benedito Domingos da Silveira, comissão, Justiça e Rito Ordinário. Em discussão o processo 3696/2020, projeto de lei 129/2020, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Eu não vou falar. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Eu quero só mandar aqui, deixar um abraço para Márcia Ferreira da Silva, inclusive que está nos assistindo através das redes sociais, pelo filho dela, nessa área verde que nós estamos denominando hoje. Agradeço aqui a votação dos colegas vereadores, que é da rua João Miassi, entre a rua Antônio Eduardo de Alvarenga, fica lá no Dom Pedro II, uma área verde que tem lá. E queria dizer que Marcos Vinícius Aparecido de Oliveira, um jovem, né? Ele nos deixou, então, 4 de fevereiro de 2019. Tinha apenas 21 anos, era um jovem muito querido, né? Adorava futebol, praticar esporte, e nos deixou com 21 anos de idade. Então, a sua mãe, né, Márcia Ferreira da Silva, deixo aqui o meus cumprimentos. Mais uma vez, agradecimento a todos os vereadores dessa área verde, que foi votado por unanimidade, um local que é bastante frequentado também pelos moradores lá do Dom Pedro II. Então, merecidamente, aqui eu deixo aqui o meu abraço a Márcia Ferreira da Silva e todos os seus familiares, tá bom? Um abraço e merecidamente agradeço
a votação por unanimidade de todos os colegas vereadores, denominando, então, a área verde Marcos Vinícius Aparecido de Oliveira. Errado, não? Em discussão, o processo. Não tem. Em discussão, o processo 3784-2020, projeto de lei 131-2020, de autoria do vereador Roberto do Eleve. Não havendo inscrito para falar no processo, passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3791-2020, projeto de lei 133-2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Não há inscrito. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 4258-2020, projeto de lei 146-2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 1834-2020, projeto de lei 49-2020, de autoria do vereador Dr. Elton. Passaremos à votação do processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui um substitutivo. Em votação, o substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 1835-2020, projeto de lei 50-2020, de autoria do vereador Dr. Elton. Passaremos à votação do processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui um substitutivo. Em votação, o substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 13899-2019, projeto de lei 408 de 2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, inscrita para falar no processo. Eu queria aqui pedir um voto aqui para nós podermos homenagear com uma rua, que é uma pessoa muito conhecida aí no meio do esporte, o seu Décio Pedrosa dos Anjos, o Décião. O Décio nasceu no dia 31 de julho de 1950, na cidade de São José dos Campos. Filho de Benedito Pinhal dos Anjos, comandante da Segunda Guerra Mundial, e de Dona Maria Aparecida Pedrosa dos Anjos, comerciante. Foi casado com Arlete Moraes, quem teve 2 filhas, a Patrícia e a Alessandra. Ainda 3 netas, a Bárbara, a Marília, a Marina e uma bisneta, Maria Vitória. Trabalhou por 23 anos na Tecelagem Paraíba como técnico químico, onde promoveu vários eventos sociais e esportivos. Administrou a ADC da empresa. Cursou Educação Física na Unital e, com essa formação, promoveu vários campeonatos esportivos no Estado. Foi responsável pela cozinha da delegação de São José dos Campos por 15 anos, unindo 2 paixões, cozinha e esporte. Participou, organizou e promoveu muitos torneios de pesca, enquanto membro do Clube da Pesca Tuiuiu e Gaviões, que era da Embraer. E foi também instrutor de pesca da DC Erickson. Foi diretor social do Museu do Esporte e membro do Panaton Clube de São José dos Campos. Desenvolvia várias atividades sociais de maneira voluntária. Foi um dos idealizadores, enroscou mesmo, com sua sobrinha, a Simone, do primeiro ponto de apoio peregrino em 2012, no distrito de Eugênio de Melo, que após seu falecimento, em 6 de julho de 2014,
passou a se chamar PAP Décio Pedrosa dos Anjos, que foi o primeiro idealizador desse ponto de apoio aos peregrinos, que depois incentivou muitos outros pontos de apoio ao longo da Dutra que apareceu, que foi de grande valia para os peregrinos. Foi um ser humano pronto a ajudar a quem precisava, participativo em todas as questões dos bairros, pois ele amava muito Eugênio de Mello. Voluntário em várias obras sociais e religiosas, como cozinheiro e organizador, muitas vezes de maneira anônima. Então, eu queria aqui deixar o pedido para que esse projeto seja votado e que também deixar um grande abraço para a família do Décio, que foi muito querido por todos, dentro de Eugênio de Mello, dentro do meio esportivo e dentro de todos os trabalhos que ele participou como voluntário. Queria só retificar o processo 1834 e o processo 1835, que foi aprovado por unanimidade, não é o projeto, e sim o substitutivo aprovado por unanimidade. Só fazer essa correção. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 4739/2020. Projeto de lei 169/2020, de autoria do vereador Dilermando Dias de Alvarenga. Não há inscrito. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo... Só retificando novamente, informa o senhor vereador, então, que a discussão do processo 4739/2020, ele tem uma emenda. Então, em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 4845/2020, projeto de lei 178/2020. Esse projeto possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão do processo 4889/2020, projeto de lei 183/2020, de autoria da vereadora Flávia Carvalho. Não há inscrito para falar. Comunico aos senhores vereadores que é assegurado a cada membro das comissões permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das comissões designadas. Se dispensa o seu prazo de manifestação, tendo em vista que os demais membros já apresentaram os seus pareceres. Sem manifestações. Em condições de votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade.
Só lembrando aqui aos colegas vereadores que no dia 17 de julho, às 10 horas, no plenário aqui, Mário Show, foi convocado, então, a sessão extraordinária, para ficar aqui, mais uma vez, lembrando os colegas vereadores. Ô, vereador, eu vou falar aqui, é o processo 4687, 2020, PL 15/2020, tá bom? Novamente. Sim, projeto de lei complementar 15/2020. Fica registrado novamente, tá bom? Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acabei de receber aqui, através das minhas redes sociais, uma reclamação ou uma denúncia que a Sabesp, nesta manhã, foi lá na comunidade do Banhado e cortou a água do centro comunitário lá daquela comunidade. Nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, sabemos que qualquer corte de água e de luz está proibido, né? Só que eles justificaram que quem pediu para cortar a água lá foi a prefeitura. E eu consultei todos os órgãos da prefeitura aqui, eu não achei esse pedido ainda. Então, eu queria fazer um requerimento aqui, né, que a Sabesp fosse convocada para responder por que ela cortou a água lá do centro comunitário. Qual a justificativa disso, sendo que existe uma família que mora lá naquela região, que faz utilização da água, ou seja, nós estamos vivendo num momento de pandemia, onde a pessoa não tem o que comer e agora não tem água também, entendeu? Então fica aqui o meu repúdio à Sabesp por esse corte de água indevido na comunidade. Bom, fica registrado, vereador Sérgio. Escrito, com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, só para registrar e pedir providências, no Paço Municipal, no subsolo, tem um funcionário na equipe dos funcionários que trabalham lá que está com Covid. Lá é um local que não tem ventilação, é um local fechado, e seria importante que todos os da equipe fizessem o teste, porque, na medida em que eles são obrigados a trabalhar sem ventilação, sem nada, estão todos muito preocupados um com o outro, até porque o trabalhador que está com Covid já está entubado e o restante da equipe está lá sem nenhuma saída, porque o local é um local fechado, nós conhecemos e sabemos como é insalubre. Então, queria fazer esse registro, pedir aí que seja pedido para a prefeitura que faça o teste a todos os trabalhadores do Paço Municipal, desse departamento, ou que eles sejam todos colocados em quarentena, porque não tem ventilação no local. Obrigada. Inscrito para falar no grande expediente, o primeiro vereador, inscrito, o vereador Wagner Balheiro. Você vai falar aí? Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, o tema que eu coloquei para apresentação no grande expediente era relacionado ao projeto de lei complementar número 15. Como nós teremos uma sessão extraordinária para dia 17, eu declino da inscrição no dia de hoje e deixo para a gente fazer o debate sobre esse assunto que é de interesse de todos na sessão extraordinária do dia 17, que trata da questão do destino dos 7 milhões referente à contribuição da taxa de iluminação pública. Obrigado.
Só deixar registrado que o vereador Wagner Balieiro e também o Zé Luiz declinaram, então, abriram mão para falar no grande expediente. Passaremos agora, então, um minuto de silêncio a pedido do vereador Marcão da Academia, pelo passamentos dos senhores Francisco da Costa Lima. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.